Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Uma das maiores dúvidas para quem está iniciando sua vida de investidor e que quer começar a investir no mercado de ações é saber qual ação comprar e como escolher uma ação para o longo prazo. Pensando nisso, hoje eu estou trazendo aqui um apanhado de ideias de um dos livros mais aclamados na área dos investimentos, que é o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Você conhece esse livro? Pois fica comigo até o fim para a gente entender juntos o processo de escolha de uma ação baseado no maior livro já escrito na área. Vamos ver também a tão famosa fórmula de Graham, de preço justo de uma ação, que pode te ajudar a escolher uma boa ação para o longo prazo. Bora pro vídeo? Quem foi Benjamin Graham? Antes de saber sobre os ensinamentos e sobre a fórmula, é bom saber quem é o responsável por tudo isso. Seu nome é Benjamin Graham. Ele nasceu em Londres em 9 de maio de 1894. Seu nome verdadeiro era Benjamin Grosbaum. Você deve estar estranhando, mas seu sobrenome de nascimento foi alterado após a Primeira Guerra, pois tinha origem judaica e, por proteção, adotou o sobrenome Graham. Ele se formou aos 20 anos em economia e teve a oportunidade de lecionar inglês e seguir no ramo acadêmico, mas preferiu se juntar ao pessoal de Wall Street. Benjamin Graham é considerado o homem que definiu tudo o que a gente sabe hoje como sendo um investimento de valor ou value investing, como se diz por aí. Ele foi mentor de Warren Buffett. Buffett aprendeu muito com seus conceitos definidos. Benjamin Graham faleceu em 1976, aos 82 anos, deixando um grande legado para todos os investidores de longo prazo. Uma das suas obras mais famosas é esse livro aí, O Investidor Inteligente. Esse livro foi escrito em 1949 e, nas palavras do bom velhinho John Marra, Warren Buffett, é o melhor livro sobre investimentos já escrito. Nesse livro, ele trata sobre aspectos de investimentos e, principalmente, ele abre e define conceitos para que uma pessoa consiga definir se está ou não fazendo um bom investimento e que, principalmente, controle seu emocional na hora da escolha. Graham define o conceito de especular versus fazer um investimento. Segundo ele, uma operação de investimento é aquela que, após uma análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Mas note que ele não é contra quem especula. Inclusive, ele dá um bom conselho ao meu ver, e que eu costumo também praticar, que é o seguinte: você quer especular na bolsa? Então separe um capital, que nas palavras dele, quanto menor, melhor, em uma conta específica somente para essa finalidade. E ele também cita que nunca você deve acrescentar dinheiro a essa conta apenas porque o mercado subiu e o seu lucro nessas operações estão explosivas. E você, é um investidor ou especulador na bolsa? Já sabe o seu perfil de investimento? Comenta aí embaixo para a gente trocar nossos pontos de vista e agregar ao debate. Algo também importante de ser citado é que ele passou pela grande crise de 29 e perdeu praticamente tudo. A partir dessa crise surgiu para Graham o conceito de valor intrínseco de uma ação, que nada mais é que o verdadeiro valor de uma empresa, e não o preço que ela necessariamente está sendo negociada no mercado. Aliás, esta é uma definição bem importante tanto para Graham quanto para Warren Buffett. A diferença entre preço e valor. Preço é algo que você paga, valor é algo que você leva. Graham também nos apresenta a figura do senhor mercado. É um ser imaginário que é maníaco e depressivo e não leva em conta a racionalidade nos seus negócios. Então ele é puramente instável e emotivo, se deixando levar pela emoção dos acontecimentos que estão por vir. Tem dias de puro entusiasmo e tem dias de puro desespero. Aí entra você, com seu papel de investidor inteligente, saber em que preço você compra ou vende uma determinada ação, sabendo justamente do seu valor já pré-determinado pela sua análise. O investidor inteligente então aguarda esses momentos de pessimismo e dá sua melhor oferta, fazendo assim um bom negócio, adquirindo bons ativos a preços cada vez mais baixos do seu valor intrínseco. Ele também cita a importância e preocupação que o investidor tem que ter ao se preocupar com a inflação. E por um motivo bem simples: você não compra algo hoje com R$10 que você comprava há 20 anos atrás. Então Graham fala da importância de protegermos nosso capital desse temido bicho que é a inflação. Esse é um ponto que muitos investidores que estão iniciando têm que se atentar e tomar bastante cuidado na hora de alocar seu patrimônio quando ele mira o longo prazo. E algo para se ter em mente também é a ideia de retorno sobre os seus investimentos. A taxa de retorno buscada deve depender de quanto esforço inteligente o investidor está disposto a fazer. E aí entram em cena as duas figuras que Graham define como tipos de investidores. O primeiro é o investidor defensivo. No conceito de Graham, esse tipo de investidor deve dividir seu capital entre títulos públicos com alto grau de investimento e as ações também com alto grau de investimento. Como um norte para o investidor defensivo, ele sugere que nunca destine
uma porcentagem do seu patrimônio inferior a 25% ou superior a 75% em ações e, na proporção inversa, em títulos públicos. Quem pensou em Tesouro Direto acertou no pensamento. Ele até sugere uma alocação ideal de 50-50. Então, a depender do preço de mercado, sua alocação irá flutuar para cima ou para baixo, bastando a você comprar ou vender quando essa proporção estivesse desbalanceada. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que o livro também cita. Respeite sua fase de vida. Não é porque você quer ser descolado e vida louca na bolsa e que é jovem que você tem que colocar todo o seu capital lá. Vamos dizer que você seja jovem, mas que esteja para comprar um apartamento, ou casar, ou ter um filho ou uma filha. A depender do capital que você tenha, talvez não seja a melhor ideia fazer isso, mesmo você tendo a vida inteira pela frente. Aqui no canal eu prezo pelo investimento de longo prazo, e muito disso veio da minha leitura com livros e ensinamentos como esse. Então muito cuidado com a sua alocação. E eu volto a repetir, respeite seu momento de vida, e principalmente seu perfil de investidor. Com isso em mente, Graham nos mostra alguns conceitos interessantes para a escolha de ativos para o perfil de investidor defensivo. O primeiro é a diversificação. Ele sugere escolher entre 10 e 30 ações para compor sua carteira de investimento em renda variável. O segundo ponto a ser analisado, e que ele cita, é que a empresa escolhida deve ser grande e conceituada. O sentido de grande aqui é até citado no livro como sendo uma empresa com valor de mercado atual em torno de 10 bi de dólares. Mas isso é para empresas lá de fora. Você já deve ter ouvido falar das empresas Blue Chips. São empresas de maior valor de mercado com marca e modelos de negócios já consolidados. Por exemplo, você pode pegar uma Ambev ou um Banco Itaú. O que importa aqui é que sejam empresas bem grandes e que essa companhia teria que ficar entre 25% a 33% das maiores do seu ramo de negócios. O próximo ponto de corte seria analisar uma estrutura contábil. No caso, a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante deveria ser, no mínimo, de 2 vezes. Calma que eu explico melhor. Essa relação é chamada de índice de liquidez. Em resumo, você tem que ter, no mínimo, 2 vezes a quantia disponível para quitar suas obrigações em um prazo de até 1 ano. Trazendo para o conceito que a gente conhece bem das finanças pessoais, é a nossa tão famosa reserva de emergência. Só que no caso, voltado para empresas. A gente viu que no início da pandemia, muitas empresas sofreram com isso, não conseguindo quitar muitas dívidas nesse período porque não tinham esse índice de liquidez ou tinham essa relação menor do que 1. Graham também cita que a empresa tem que ter um histórico bom de dividendos. A régua de corte dele é de pagamentos ininterruptos durante pelo menos os últimos 20 anos. Mas como estamos falando também de ações do Brasil, acho que dá para a gente considerar uns 10 anos pelo menos. Outro ponto levantado é que a empresa tem que ter estabilidade nos lucros, ou seja, nada de prejuízos durante esse caminho nos últimos 10 anos. E além disso, ter um aumento de 1/3 do lucro por ação durante os últimos 10 anos, usando médias trienais no início e no fim. Perceba que estamos falando que nesses 2 pontos citados, estamos falando de um histórico bem longo na bolsa. E quanto maior esse histórico, melhor. Portanto, segundo Graham, evite IPO. IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering, que nada mais é do que o processo de abertura de capital de uma empresa na bolsa de valores. E por que eu estou falando disso? Porque você não tem esse histórico que o Graham tanto fala da empresa em um IPO. Um outro ponto a ser salientado por ele é que o preço atual da ação não deve ser mais do que 15 vezes o lucro médio dos últimos 3 anos. Ou seja, a razão preço sobre lucro não pode ser maior do que 15. Ele também fala que a razão do preço sobre valor patrimonial tem que ser menor do que 1,5. Se você não sabe como calcular esses 2 itens, eu tenho 2 vídeos explicando que vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O que é preço sobre lucro e o indicador PVP de uma ação. Assim que terminar esse vídeo, dá uma olhada lá. Pois bem, com esses 2 itens, Graham fez uma fórmula que definia o preço justo de uma ação na sua visão. Essa fórmula é a seguinte: ele tira a raiz quadrada de 22,25 vezes o valor patrimonial por ação vezes o lucro por ação. Esses 22,5 deriva do produto entre o preço sobre lucro abaixo de 15 e o PVP abaixo de 1,5, citado um pouco antes nesse mesmo vídeo. Nesse caso, para a aplicação dessa fórmula, necessariamente o que importa é que o produto entre esses 2 itens seja 22,5. Então, um pode ser maior do que 15 e o outro menor do que 1,5 ou vice-versa. Mas o que importa aqui é que o produto respeite o valor de 22,5.
Um outro tipo de investidor é o investidor empreendedor, que é um tipo de investidor que é mais ativo nas suas escolhas. Então, as características desse tipo de investidor são as seguintes: comprar em mercados de baixa e vender em mercados de alta. Traduzindo para a nossa linguagem, me vem à mente aquela frase: compre ao som dos canhões e venda ao som de violinos. Comprar ações de crescimento selecionadas. Aqui entra as nossas famosas small caps. Comprar ações subvalorizadas de diversos tipos. Nesse ponto, ele salienta que a exigência-chave do investidor empreendedor é que ele se concentre em companhias grandes que estão passando por um período de impopularidade. Todas as companhias vão passar por esse período, mas as companhias grandes têm uma vantagem dupla sobre todas as outras. Em primeiro lugar, ela tem os recursos, em termos de capital financeiro e intelectual, para ajudar a si mesma e superar as adversidades e retornar em uma lucratividade satisfatória. Em segundo lugar, é provável que o mercado responda com uma velocidade razoável a qualquer melhoria mostrada. Um capítulo bem importante que deve ser também salientado desse livro é onde ele fala sobre o conceito de margem de segurança. Por exemplo, se você calculou que uma ação vale 10, mas ela é cotada a 7, então ela está com um desconto de 30% em relação ao valor intrínseco que você calculou. Logo, sua margem de segurança passa a ser de 30% a partir desse preço. O investidor inteligente preza muito pela margem de segurança quando compra algum ativo. E por que esse conceito é tão importante? Ele parte do pressuposto que sua análise também possa estar errada. Ou seja, ela te dá o direito de errar também. Com isso, fica muito mais confortável investir em algum ativo. Você está jogando a sua ignorância e o seu erro no cálculo. O erro existe para todos nós e sempre vai existir. É uma variável que ninguém controla. Então a margem de segurança está aí para tentar minimizar o efeito do seu erro ao analisar um determinado ativo. Bom, com tudo isso apresentado, agora acho que podemos ter uma melhor base para a escolha de algum ativo na bolsa seguindo o grande mestre dos investimentos. Eu não conseguiria colocar todos os pontos citados por ele aqui nesse vídeo, mas para você que ficou curioso a respeito e quer aprender mais sobre esse método muito famoso e válido até hoje, eu vou disponibilizar aí embaixo um link para você comprar esse livro. Sua compra vai ajudar muito o canal a continuar com esse tipo de conhecimento para mais pessoas. O que eu trouxe aqui foi apenas um resumo, mas leia e tire suas próprias conclusões. Eu recomendo muito a leitura. E eu queria saber de você, se você já conhecia esses métodos de escolha para ações e se você usa algum para escolher suas ações para o longo prazo. Comenta aí embaixo para a gente debater juntos. E coloca a nossa rotina em dia se você gostou desse vídeo. Não deixe de compartilhar em todas as suas redes sociais. Curta e comente aí embaixo o que você quer ver mais por aqui, pois isso ajuda muito no crescimento do canal e te convido a continuar comigo e assistir os vídeos que vão aparecer na tela final. Te aguardo no próximo vídeo. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.